Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o reino fungi, suas características e classificações. Eu sou a professora Tayane Amorim e a matéria é Biologia. Então, o que nós veremos no vídeo de hoje? Então, nós teremos uma pequena introdução sobre as características, a classificação, a reprodução, os líquens e micorrizas, a sua importância ecológica e sua importância econômica. Então, vamos ver agora um pouquinho das características dos fungos. Então, o reino fungi, eles são os fungos, eles são eucariontes, eles são heterotróficos, eles podem ser uni- ou pluricelulares, eles apresentam a sua parede celular de quitina, que é uma substância que está presente no esqueleto dos artrópodes, e eles armazenam as suas reservas em forma de glicogênio, como é no reino, então, animal. Os seus principais representantes são os cogumelos, os bolores, as orelhas de pau, as leveduras. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada. Então, os cogumelos, eles apresentam algumas aparências como este. Então, os bolores, eles apresentam uma característica, assim como é comum visto em muitos alimentos. As orelhas de pau são vistas assim, são bem bonitinhas, apresentam uma forma realmente de orelha. E as leveduras, elas são microscópicas muitas das vezes, e elas são vistas então assim. Então, os fungos, juntos com as bactérias, eles são responsáveis por decompor a matéria orgânica e eles auxiliam na reciclagem dos nutrientes. Então, na natureza, eles são muito importantes. Então, as estruturas dos fungos. Os fungos, então, eles são seres vivos que se diferenciam de todos os animais por apresentar quase sempre uma estrutura corporal formada, então, por filamentos multicelulares. Então, como eles se apresentam? Então, eles podem ser divididos em duas estruturas principais, as hifas e o micélio. As hifas, do grego hife, pode ser como teia, nos quais ela se encontra por todo o conteúdo celular. Já o micélio, que é o corpo do fungo, ele apresenta um falso tecido chamado pletênquima. Ele é formado pelo conjunto de duas hifas que são entrecruzadas. São divididos em vegetativo e reprodutivo. Então, aqui está um grande exemplo das hifas na parte de baixo, que parece as teias de uma aranha, que é o micélio, então, vegetativo, e na parte de cima, o micélio reprodutivo. As hifas, elas podem ser classificadas em dois tipos, cenocítica ou septada. Então, os septos são responsáveis por delimitar as células, não separando totalmente, que é o poro septal. Então, na parte de cima, ali na primeira imagem, nós temos a hifa cenocítica, que ela não apresenta nenhuma divisão. E ali embaixo nós temos a hifa septada com um núcleo por células. Então, elas apresentam um pequeno septo, como se fosse uma pequena união, mas elas não separam totalmente. Na terceira imagem ali, é uma hifa septada, porém ela apresenta dois núcleos dentro da sua célula ali, né? Então, eles não separam totalmente, onde as organelas elas podem transitar, então, de um compartimento para o outro. Então, tem esses septos, mas eles ainda assim têm um espaço livre. A maioria das espécies, então, elas apresentam as hifas septadas, então, quase nenhuma apresenta a cenocítica. Então, a sua forma de nutrição. A digestão dos fungos é extracorpórea através das suas hifas do micélio. Então, elas liberam enzimas digestivas que vão degradar as substâncias que estão ali presentes naquele substrato que ele está aderido. Então, elas absorvem o produto daquela digestão, utilizando como fonte de energia e a matéria-prima durante o seu crescimento e para a sua sobrevivência. Então, a sua digestão é extracorpórea. Então, através das suas hifas, elas vão lançar enzimas. Essas enzimas vão quebrar as moléculas orgânicas complexas, transformando em moléculas simples, e assim elas vão absorver. Os fungos podem ser encontrados em lugares terrestres, aquáticos ou no corpo de outros seres vivos, podendo ser divididos em saprofágicos, parasitas, simbióticos e predadores.
Então, vamos conhecer cada um. Então, os saprofágicos, eles se alimentam de matéria orgânica. Os parasitas, eles possuem ramificações de hifas que são especializadas para sugar os nutrientes do hospedeiro. Essas hifas específicas são denominadas de austórios. O simbiótico, eles realizam associações mutualísticas que ocorrem, então, uma troca de benefícios. E os predadores, eles vão se alimentar de pequenos nematóides que vão viver ali no solo. Então, as hifas desses fungos vão secretar substâncias que vão imobilizar esses pequenos nematóides e após eles vão envolver com o micélio e vai digerir aquele nematóide que está ali. Então, a classificação. Há cerca de 100 mil espécies de fungos descritas por especialistas, embora esse número pode ser superior a 1 milhão. O sistema de classificação dos fungos é um assunto bem polêmico entre os taxonomistas que são responsáveis pela identificação. Porém, nas classificações atuais, com base em todas as análises moleculares, eles conseguiram esclarecer mais um pouco sobre as relações evolutivas entre esse grupo, que pode ser tão amplo. Então, os micologistas, que são as pessoas que estudam os fungos, estudam o reino fungi, hoje conhecem 5 grupos principais: os quitrídeos, os glomerosmicetos, os zigomicetos e os ascomicetos e os basidiomicetos. Então, vamos conhecer cada um. Então, os quitrídeos, eles se acredita que eles são, no início da evolução dos fungos, eles foram o primeiro grupo a ter surgido. Eles possuem esporos flagelados, vivem em ambientes terrestres, úmidos e também aquáticos. Pode ser de água doce ou salgada. Com base nos quitrídeos, nos demais grupos, os esporos, então, eles perderam os seus flagelos. Então, os gloromicetos. Eles eram inicialmente classificados como zigomicetos, porém os recentes estudos, analisando todas as sequências de DNA de várias espécies, indicaram que eles seriam, então, um grupo separado. A maioria vive em associação mutualística com plantas. Então, agora, os zigomicetos. Eles são fungos de crescimento rápido. Um exemplo é o Rhizopus stolonifer, que é esse bonitinho aqui. Ele é conhecido como bolor negro, ele é o grande representante deste grupo. Ele cresce em superfícies ricas em carboidratos, penetrando suas hifas no interior de pães, frutas e verduras, e assim eles conseguem absorver os nutrientes. Então, esse daqui é o mais comum que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Isso acontece porque os fungos, eles apresentam as hifas cenocíticas e eles não formam, então, os corpos de frutificação, a quais correspondem ao núcleo reprodutivo. Algumas espécies parasitam plantas, protozoários, vermes e insetos, ou eles agem como simbiontes neutros de outros animais, podendo causar infecções nos seres humanos. Vamos conhecer então agora os ascomicetos. Eles constituem o grupo com o maior número de representantes. Existem espécies multicelulares, formando hifas septadas, e espécies unicelulares. O que caracteriza o grupo é a formação de esporos sexuados, os ascósporos, que são formados pelos ascos. Os ascos, na maioria das espécies, se localizam em corpos de frutificação, os ascocarpos. Um exemplo é a levedura Saccharomyces cerevisiae unicelular e o fermento de padaria ou fermento biológico. Elas podem ser utilizadas na culinária e comestíveis, né? Então, pode ser usado na indústria farmacêutica, né? Na produção de antibióticos, a produção de drogas de efeito alucinógeno e a associação mutualística com algas ou cianobactérias. Então, nas culinárias pode ser a Morchella esculenta e a Tuber sp. Na indústria farmacêutica pode ser a Penicillium notatum, que é a penicilina. Na produção de drogas de efeito alucinógeno pode ser a Clavíceps purpurea, que é o LSD, e a associação mutualística com as algas ou cianobactérias podem ser os líquens.
Os basidiomicetos são os fungos que representam uma estrutura especializada denominada de basídios. No acal se formam os esporos sexuados, os basidiósporos. Então, eles se formam no interior dos corpos de frutificação e são denominados de basidiocarpos, conhecidos popularmente como os cogumelos. Eles são encontrados em solos úmidos, ricos em matéria orgânica, em madeira e em plantas vivas, sendo seus representantes mais conhecidos os cogumelos e as orelhas de pau. A maioria das espécies é comestível e amplamente utilizados em culinária, como o caso dos champignons, do gênero Agaricus, o SP. A reprodução. Então, os fungos podem se reproduzir de forma assexuada, por fragmentação, por brotamento e por esporulação. Então, vamos conhecer um pouco de cada um. Então, a fragmentação. Os micélios filamentosos vão se fragmentar e vão formar novos micélios. Então, uma parte do micélio vai ser cortado, fragmentado, e dali ele vai surgir um novo fungo. Por brotamento. As leveduras se reproduzem por brotamento ou gemulação. Os brotos podem não se separar da célula original, formando então uma cadeia de células, conhecidas como pseudomicélios. Então, um brotinho vai sair de um micélio e vai gerar outro. E a esporulação. Os zigomicetos e os ascomicetos são exemplos de fungos que reproduzem-se por meio de esporulação. Ambos produzem esporos assexuados haploides, que ficam em estado de dormência até encontrar condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Nos ascomicetos, os esporos assexuados são chamados de conídeos. E esse foi o primeiro vídeo sobre o reino fungi. Eu te espero no próximo vídeo para darmos continuidade sobre a reprodução sexuada e conhecer um pouquinho sobre os líquens e as suas importâncias. Até a próxima aula!